Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao pastor Alessandro, pela oportunidade. Eu acho que essa é a terceira vez consecutiva que ele me convida e duas não deu para vir, por motivo de trabalho. Mas hoje, graças a Deus, não tinha nenhuma viagem programada e eu pude estar aqui hoje para a glória do Senhor, amém? Hoje é Santa Ceia e esses dias estava escutando a história de um biólogo. Ele observava muitas formigas e ele começou a observar as formigas e ver que quando morria alguma formiga dentro do formigueiro, as outras automaticamente pegavam essa formiga e levavam para fora no cemitério, por assim dizer, das formigas. E ele começou a observar e ele, como biólogo, entendia que as formigas não tinham uma boa visão. Então, como elas conseguiam saber que aquela formiga em especial estava morta ali? E ele conseguiu decifrar o código ali e ele entendeu que a formiga, quando morria, ela exalava um ácido que se chama ácido oleico. Então, pelo olfato, elas oliam e viam que aquela formiga estava morta e ela era depositada para fora. E ele fez o teste, pegou uma folha de papel e colocou ácido oleico na folha de papel e jogou dentro do formigueiro. Automaticamente as formigas pegavam essa folha de papel e levavam também para o cemitério das formigas. Aí ele fez outro teste. Ele pegou umas formigas vivas, passou ácido oleico nelas e jogou elas de novo no formigueiro. Automaticamente as outras pegavam essas formigas vivas, por mais que elas se esperneassem, por mais que elas reclamassem, por mais que elas batessem as aletas, elas eram levadas para fora. Porque as formigas entendiam que elas estavam mortas pelo cheiro. Se essas formigas automaticamente se limpassem, elas voltariam e eram bem recebidas pelas outras. Mas se elas tentassem voltar ainda com o mesmo cheiro, outra vez elas eram levadas para fora e depositadas no cemitério das formigas. E eu comecei a fazer uma analogia com nós, o povo de Deus, que também temos cheiros. Não esse cheiro aí que você está sentindo, às vezes, bom ou ruim perto do seu irmão, né? Porque às vezes nós estamos perto do irmão e falamos assim, nossa, esse irmão é bem fedorento, mas ele é crente, né? É só o cheiro mesmo. Mas é só o cheiro. Estou dizendo aquele cheiro que a Bíblia diz, que nós devemos exalar o cheiro da rosa de Sarão, o cheiro de Cristo, né? E às vezes o pecado também tem cheiro. É isso que eu quero que você entenda. O pecado tem tanto cheiro que nos faz separação entre nós e Deus. O cheiro do pecado é algo que envolve. O cheiro de oração é algo que envolve também. Às vezes você, como pastor, como crente, vai fazer uma visita na casa do irmão e você sente que ali alguém ora, porque você começa a sentir a presença de Deus. Começa a sentir Deus naquele lugar. Uma vez eu fui numa casa fazer uma visita e fui bem num cantinho lá e comecei a falar em língua e tal, e a irmã falou assim, ei pastor, descobri o meu lugar de oração, hein? Era ali o cantinho dela que ela orava, tinha um lugar especial dela, onde a presença de Deus estava impregnada ali, onde o cheiro de Deus estava impregnado naquele lugar. E nós muitas vezes estamos nesse mesmo patamar. Nós estamos no cemitério das formigas, por assim dizer, e é normal isso. Quantas vezes eu e você, hoje não vamos na igreja que é Santa Ceia. Hoje eu não estou preparado para tomar Santa Ceia. Hoje eu vou ficar aqui no cemitério das formigas cheirando pecado. Hoje eu vou ficar aqui porque o pecado não me deixa chegar até lá. Se eu chegar, o que vão pensar de mim?
E é tão interessante que é o oposto disso. Com Jesus é diferente. Jesus ele não gostava de estar no meio dos que se aparentavam ser religiosos, ser cumpridores da lei, que tinham a aparência que estavam vivos, mas em realidade estavam mortos. Mas aos olhos humanos aqueles eram o modelo de religião. Quando em realidade Jesus estava buscando aqueles que queriam o adorar em espírito e em verdade, os pecadores. Jesus passava mais tempo no meio dos pecadores do que na sinagoga. Em realidade, na sinagoga, poucas vezes ele foi lá. Quando ele foi também, ele foi para operar algo, para fazer algo. Mas ele sempre estava preocupado com as formigas que estavam exalando esse ácido oleico chamado pecado. Jesus é maravilhoso. E ele está aqui hoje, nesse culto de Santa Ceia que foi introduzido por ele mesmo, ordenado por ele mesmo, dizendo: fazei isso em memória de mim, entendendo que sou eu que purifico, sou eu que faço, sou eu que limpo, é o meu sangue que justifica, é o meu sangue que traz vida, é o meu sangue que faz você ter o meu cheiro e ter o meu DNA no céu. Quando os demônios te olharem, eles vão dizer assim: bem sei quem é tal pessoa. Bem sei, lembra de Paulo? Aqueles endemoniados? A gente sabe muito bem quem é Paulo, sabe quem é Jesus, mas e você? Quem é? Nós temos uma identidade diante de Deus. São João, capítulo de número 8, fala uma passagem bem conhecida. Você não precisa se colocar em pé, não. A Bíblia diz assim, São João capítulo 8, versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. Ah, maravilha. Eu aprendi uma coisa na vida, que não existe culto de ensino. Todo culto é um culto de ensino, se você quiser aprender. Existe culto para obreiro. Obreiro, aprender, tal, beleza. Mas o ensino é todo o tempo. Jesus sempre está nos ensinando algo. Jesus pode te ensinar algo quando você está olhando um filme. Jesus pode te ensinar algo quando você está no seu trabalho. Jesus pode te ensinar algo até mesmo na sua diversidade. Jesus, ele está em todo o tempo querendo te ensinar que ele está no controle de tudo. E os escribas e os fariseus, os religiosos, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. É tão interessante que não existe o nome dessa mulher. Porque essa mulher tem nome, ela chama Brás, ela chama Carla, ela chama Alessandro. Essa mulher tem o seu nome e tem o meu nome. Essa mulher sou eu e você. Que muitas vezes somos apanhados mesmo no ato de adultério. O que é? Mas, pastor, eu não sou nem casado. Não, adulterando a palavra de Deus. Adulterando aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos e nós não fazemos. A palavra de Deus diz para você não ser mentiroso, você mente. A palavra de Deus diz para você não ser um fofoqueiro, você é. A palavra de Deus diz para você não levantar falso testemunho, e muitas vezes você levanta. Muitas vezes você é essa mulher. E eu sou essa mulher. Porque eu estou mais, muitas vezes, do lado dos fariseus e dos escribas do que da própria mulher. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência é estar do lado da religião e não se colocar no lugar da pessoa. Amarás ao teu próximo como a ti. Jesus falou assim, tudo isso aí que vocês aprenderam se define em duas coisas: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Em isso se resume todos os mandamentos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar daquele que está pecando.
Por que será que ele está pecando? É muito fácil você dizer, o irmão é um drogado. Mas o que levou ele a ser um drogado? O irmão, que levou... Você tem que tratar a raiz do problema. Não acusar, nosso papel não é acusar. Nosso papel é ajudar, a levantar. A Bíblia diz, se o seu irmão pecar, corre e conta para o pastor. A Bíblia diz, corre e fala com o irmão. E diz para o irmão, você está errado, você não está... Irmão, eu posso te ajudar, vamos entrar junto em oração, vamos fazer algo diferente, vamos... Mas o que nós fazemos? Agarramos uma pedra. A pedra da misericórdia. Ainda tem nome a nossa pedra, misericórdia. Eu vou dar uma pedrada para matar de uma vez, para não ter problema. Essa mulher... foi apanhada como eu e muitas vezes somos apanhados em tantos delitos. O irmão deu um testemunho aqui, olha que lindo. Minha mulher não quis ir, não queria ir, mas Deus teve que falar com ela. Glória a Deus. Quantas vezes eu fui pregar brigado com a minha mulher? Pastor, briga também, mas é uma briga mais ungida, mais santa. É uma coisa diferente, é uma coisa sobrenatural, entendeu? E eu, pé da vida, porque brigamos, tendo que falar de amor. Glória a Deus, aleluia. Acontece, irmão. Acontece. Porque a palavra é de Deus e ela não volta vazia, não é minha. E na lei, versículo 5. E na lei mandou Moisés. Mandou Moisés ou mandou Deus? Lê bem. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Agora ele está perguntando para Deus. O Moisés disse que era para apedrejar. E agora os escribas e fariseus estão perguntando para o Deus encarnado. Para o Deus que estava diante dele, chamado Jesus. E tu, o que dizes? Ai, ai, ai. Porque a religião muitas vezes manda você fazer uma coisa. Eu aprendi muito isso. Uma época, eu e o pastor Jordevan... Quem conhece o pastor Jordevan aqui? Eu e o pastor Jordevan, eu me converti e ele ia dormir em casa. Eu era viciado em droga, eu queria fumar droga, queria usar droga. Eu queria... E aí um dia ele foi dormir em casa e ele colocava a cama dele bem do lado da minha. E ele fechava a porta e ficava com a chave, porque ele sabia que eu levantava à noite e sumia. E aí eu acordava à noite assim, louco para fumar uma pedra, louco. E ele falava assim, tá amarrado, você vai ficar quieto, tá amarrado. Uns 2 meses ficou dormindo comigo lá, o pastor Jordevan. E eu era magrinho, ele era mais forte que eu. Tinha vez dele me segurar na cama e fazer um exorcismo lá. Mas ele me ajudou muito. Só que nós começamos a ficar muito religiosos. A gente ia fazer visita de terno, paletó e gravata. A gente orava pelas pessoas de bicicletinha na rua, tal. Orava, as pessoas caíam. A gente não sabia se era por causa do cheiro que saía do paletó, se era por causa da unção. E nós começamos a ficar presos muito nas ataduras da religião. Começamos a ficar fanáticos religiosos, não por Cristo. Existe uma diferença. Aí um dia ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei assim, Jordevan, nós estamos tudo errado, cara. A gente tem que ser crente, não fanático religioso, senão nós vamos ficar loucos. Nem namorada nós vamos arrumar. Porque, cara, eu estou fedendo, você está fedendo. Olha a situação que nós estamos, meio-dia, cara, de paletó, xadrez, ainda parecia que estava indo para a festa junina. Falei, meu Deus, eu nunca usei isso na vida, Jordevan. Jordevan, vamos pregar normal. Ele falou assim, você sabe que você está certo? Vamos parar com isso. E eu entendi que Deus usava a gente até sem paletó também. Que era verdade, as pessoas eram libertas pela palavra de Deus, não pelo paletó.
Mas a religião muitas vezes te aprisiona em algum sistema. Quando em realidade a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a liberdade, o filho do pastor está jogando bola hoje. Se fosse na minha época, não era o filho dele que estava disciplinado, era ele e o filho. O filho porque está jogando bola e o pai porque deixou. E ainda ia falar: seu filho vai queimar no inferno, porque tinha que estar na igreja tocando a bateria, Quando em realidade, se o menino virar um profissional, ei, glória, começar a ganhar dinheiro, moço, que dízimo, hein? Ô, glória, tá certo, tá investindo. Tá investindo na igreja. Tá investindo na igreja, não tem jeito. Mas a religião aprisiona. E quantas vezes somos pegos e exposto ao pecado? E Jesus já nos perdoou. O menino chegou na igreja, falando em bateria, para pintar a igreja. A igreja era alugada, lá na Bolívia, onde eu pastoreava. Chegou um rapaz lá, foi contratado pela dona do prédio para pintar o prédio. A gente ainda estava numa igreja alugada. E o rapazinho de bonezinho, pintando, mal-humorado, que era um... Nossa, que rapazinho chato. Aí eu cheguei para ele e falei assim... Porque ele ficava toda hora olhando a bateria que estava desmontada. Eu falei assim: você é músico? Ele falou assim: que te importa? Eu falei: não, você está perguntando. Ele falou: eu estou aqui para pintar, não estou aqui para conversar. Porque ele viu que eu era brasileiro, ele era boliviano, ele não gostava do brasileiro porque ele tinha tido uma experiência com outro pastor brasileiro. E ele falou assim: eu vim aqui para pintar, vim para conversar. Eu falei: beleza. Aí fui lá e falei para minha esposa: faz um café aí da tarde para esse menino aí. A esposa fez um bolo, uns negócios lá que eles gostam lá. Aí ela falou assim, eu falei: não, eu levo, pode deixar. Levei lá o café. Falei: ó, vim tomar um café com você aí. Ficou assim, aí sentou lá, tomou café. Aí com o café foi amaciando ele. Falei: você já foi muito? Falei: então, eu toquei numa igreja há algum tempo, agora estou desviado. Estou desviado. Você está desviado? Estou desviado. Perdi a graça de igreja, de tudo isso. Falei: mas eu vi que você toda hora está olhando essa bateria, você toca? Eu falei assim: toco. Toco e dou aula. Falei: ah, a igreja estava orando por um baterista. Estava orando, pedindo a Deus um baterista. Só que a gente pensava que ia chegar um baterista de terno, gravata, bem ungido, né? Estava vindo aquela porcaria para a gente. Aí eu falei assim: você não quer arrumar a bateria para mim? Eu te pago. Arrumar, pastor? Você também que está tudo estourado, a gente não sabe montar isso aí. Você não quer montar ela para mim? Põe ela ali naquele cantinho ali para mim? Onde era o lugar da bateria? Eu falei: mas vai ter que trocar os partes, não sei como chama aqui, essas partes de cima, película, como é que é? Não, esses trem aqui. Não sei como é que chama isso aí. Como? Não, a membraninha que vai em cima. A gente chama parte lá, não sei como chama aqui. É aquela membrana que vai em cima. Ele falou: e vai ficar caro, hein? Eu falei: não tem problema não, a igreja vai pagar. E ó, vai lá e compra tudo, que eu vou te dar o dinheiro. Foi lá, comprou, montou, limpou a bateria, mas deixou a bateria zero. Num sábado, que ele falou que podia fazer no sábado. Tocou lá, papapá, ensaiou umas 2 horas lá com a bateria. E afinava aqui, afinava ali. Falei para ele: amanhã tem culto. Você pode vir tocar para a gente? Ele falou: pastor, eu estou desviado. Eu não perguntei se você está desviado. Perguntei se você pode tocar. Ele falou: pastor, eu estou longe de Deus. Falei: estou perguntando se você pode tocar. Você vai tocar ou não? Eu venho. Quando ele chegou na igreja, eu já falei: opa, era outro menino. Chegou bem vestidinho, bem tranquilo, chama Rafael. Aí ele pegou e falou assim:
Onde eu toco? Falei, ali, vai lá, toca lá, ensaia, vê com os meninos aí. Aí um dos músicos veio e falou, pastor, quem que é esse cara aí? Falei, é o cara que vai tocar aí hoje, o baterista. Pastor, mas ele nem ensaiou, eu falei, também não te perguntei, eu falei que ele vai tocar. E o menino começou a tocar. E os outros começaram a ver que ele tocava mesmo. Aí, acabou de tocar, eu falei assim, Rafael, você pode vir durante a semana e outro domingo para tocar para a gente? Pastor, eu estou desviado. Não tem problema, vem tocar. Vem tocar. Conclusão, no quarto culto ele estava se reconciliando. Tocou com nós 7 anos. Deixou lá mais 6 músicos. 6 bateristas. Uau! Estava desviado? Estava, verdade. Mas a unção de Deus, o amor, a Bíblia diz que ele encobre uma multidão de pecados. O amor encobre uma multidão de pecados. E o Rafael hoje ainda dá aula de música, é músico na igreja ainda, e o Rafael segue servindo a Deus com ânimo, com alegria, e segue servindo ao Senhor. Mas eu poderia dizer, desviado não toca na minha igreja. Não é minha. Jesus colocou no meu coração para ele tocar, ele tocou. Tocou e permaneceu. Porque às vezes nós estamos pedindo algo para Deus e Deus envia. Mas não é do jeito que eu quero. Eu estava orando por uma esposa. E apareceu a Carla. Tá bom demais. É o inverso, né, irmão? Ela que estava orando e apareceu eu. Fazer o quê? Fazer o quê? Deus é bom. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ah, que maravilha se todo mundo perguntasse para Jesus o que ele diz. O que ele pensa daquela situação. O que se deve fazer. Sempre que você tiver dúvida em algo, pergunta para Jesus. A resposta pode não ser a que você quer, mas é exatamente a que está no coração dele. Isso diziam eles, tentando para que se tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E eu acho, conjectura minha, que ele estava escrevendo a história da própria mulher. Porque ele ainda está escrevendo a minha história e a sua. O pecado, ele pode nos atrasar um pouco, mas a nossa história com Deus permanece, porque Deus ainda tem projeto comigo e com você. É por isso que ele diz, fazei isso em memória de mim. Entenda que por mais que você entre aqui hoje, um pecador, e sempre vai ser até que você seja arrebatado, até que você chegue à estatura de varão perfeito, Jesus está dizendo assim, em todo tempo eu tenho que lavar o pé de vocês, em todo tempo eu tenho que limpar o pé de vocês, em todo tempo, enquanto você estiver tocando aqui, ó, esse mundo pecador, vocês vão se contaminar com algo, e eu vou limpar o pé de vocês. Mas não precisa fazer igual Pedro, Senhor, não só os pés, mas lava-me todo, Senhor. Pedro, tu já está limpo por la palavra, os pés te bastam. Quer dizer, todo dia você tem que se limpar em algo. Eu sou pastor e tenho que me limpar em muita coisa. Todo dia eu vejo algo que... Rapaz, tem uma mancha no meu pé, vou ter que limpar esse trem. Todo dia eu olho e falo assim, eu tenho que me limpar mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, vive sujo mais. Mas aquele que é limpo, por que ele está dizendo limpe-se mais? Porque sempre vai aparecer uma manchinha ou outra, uma sujeirinha ou outra, algo que vai querer nos contaminar e nós temos que limpar. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse:
aquele que de vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Eu acho que agora ele escrevia a história de cada um, ou o pecado de cada um. Depois que ele deu a resposta, ele falou, então agora eu vou começar a escrever a história do João, do Alessandro, do Braz. Ó, eu sei bem, muito bem o que você anda fazendo. Eu sei esses pensamentos impuros que você tem tido. Irmãos, nenhum de nós aqui veio... Eu sou de um tempo que o pastor diz assim, aquele que estiver pronto para tomar a Santa Ceia e estiver sem pecado, coloque-se em pé. Um monte de fariseu ficava em pé. E aí ele olhava, o infeliz que ficou sentado. E já pecava. Porque ele já julgava o outro que não levantou. Esse pecador. Já tinha acabado de pecar de novo. Porque estava julgando o outro que estava lá pobrezinho dizendo, sou digno. E eu acho que aquele lá que estava dizendo que não era digno, eu acho que ele se sentia mais justificado diante de Deus. Quando em realidade a Santa Ceia não é para quem não tem pecado, é para quem tem. É para nós reconhecermos o seguinte, o sangue de Jesus Cristo, a carne de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Eu reconheço, Senhor, eu me examino a mim mesmo, e eu olho que em mim não existe coisa boa. Quando você se analisa, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba desse pão. O que a Bíblia está dizendo? Examine-se e vê que em você não vai achar nada de bom. Você examina para você ver que porcaria que você é. Verdade. Você só é bonito, lindo, maravilhoso, porque Jesus habita em você, o Espírito Santo em você. Mas se você analisar a sua natureza terrestre, a sua natureza humana, nada de bom você acha em você. Você começa a achar inveja, você começa a achar tanta coisa, assim, nem sabia que tinha tanta coisa. Um dia eu caí na besteira de fazer o que o pastor disse. O pastor disse assim, chega na sua casa, pega um caderno, mas tem que ser grande, e fala assim, Espírito Santo de Deus, mostra para mim tudo o que eu sou. Nossa, eu só vi coisa ruim em mim. Eu era falador demais, ainda sou. Eu era fofoqueiro demais, ainda um pouco, não tanto. Eu era tanta coisa. Eu ainda não cheguei naquele ponto assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu ainda não cheguei nesse ponto de Paulo ainda. Estou tentando, mas está difícil. Mas eu intento imitar Cristo, no que eu posso. Cada dia eu tento imitar Cristo. Cada dia eu tento ser, e que as pessoas olhem em mim um espelho. Que não vejam eu, mas que Cristo vive em mim. E tomando a inclinar-se, escrevi em terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, que são mais inteligentes, mais experientes. Os mais velhos tinham mais experiência. Os mais velhos já sabiam o tanto da misericórdia de Deus que tinham experimentado. Começaram a deixar até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Presta atenção. Sempre o negócio é com você e Jesus. Vou parar de ir para lá, que senão você fica mexendo aí, não presta atenção. Sempre o negócio é com você e Jesus. Tem momentos que você vai ter que chegar ao pastor Alessandro e falar, pastor Alessandro, já conversei com Jesus, falei para ele que eu estou nessa lamaçal aqui desse pecado, só que eu estou precisando da ajuda do senhor em oração, se o senhor pode me ajudar, os obreiros, a esposa do senhor, o que o senhor pode fazer para mim, para me ajudar, porque eu quero sair desse lamaçal do pecado. Mas eu já conversei com o dono da obra já. Ficou só Jesus e a mulher.
Ficou só Jesus e o Braz. Ficou só Jesus e você. E é tão bom quando fica só Jesus e eu. Uma vez eu fui excluído da igreja. Que coisa. Fui excluído por adultério. E nem tinha adulterado. Eu congregava ali na Luz para as Nações. E uma menina lá se engraçou comigo e tal. E eu comecei a namorar ela. Aí um dia Deus falou para mim assim: não é ela, você vai para a missão e tal. A menina ficou com tanta raiva de mim que foi e falou para o pastor: ó, eu e o Braz adulteramos. Aí o pastor não quis nem saber, me excluiu por adultério. Eu falei: esse pastor é bem burro mesmo, hein? Pensei comigo: eu não sou casado, ela não é casada, como é que eu vou ser excluído por adultério? Podia ser por prostituição, fornicação, mas adultério não dava. Até a exclusão foi mal feita. E aí eu falei: pastor, eu não fiz. Não, você não está confessando, você não está excluído. Falei: então não congrego mais aqui. Foi quando eu saí da igreja e fui para outra. Passou algum tempo, a menina, Deus acho que foi movendo o coração dela, e ela falou: pastor, quero me dizer. Aí o pastor veio me pedir desculpa. Eu falei: agora, pastor, já foi, já está perdoado, todo mundo está perdoado. Mas a pedra estava colocada na mão. Esse pastor depois foi meu padrinho de casamento com a minha esposa, uma bênção de Deus, o homem é uma bênção. Mas naquele dia ele cometeu esse erro de querer fazer justiça onde Deus tinha colocado a graça. E essas experiências me trouxe muita coisa boa. Eu sou um pastor, não sou contra os outros que façam, mas eu nunca na minha vida consegui excluir ou disciplinar ninguém na igreja. A disciplina, sim, disciplina de pôr para fora. Um jovem, lá tem 2 jovens na igreja, 2 pastores hoje na igreja. Vou contar a história dos 2. Um é meu cunhado. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou casar com a sua esposa. Com a irmã da sua esposa, com a minha esposa ele ia apanhar. Eu vou casar com a irmã da sua esposa. Eu falei assim: mas ela está grávida? Que você acelerou o negócio? Não, pastor, é que... E a menina começou a ter umas dores, e vomitar. Eu falei para minha esposa: está grávida. Tá nada, tá com gastrite. Aí tá bom, é. Falei: Abel, e aí? A menina está grávida ou não está? Não, pastor, tranquilo. Tá. Fiz o casamento, mas já sabendo, eu já estava sabendo que estava grávida. Que aquela gastrite tinha perna e braço. Aí passou uns 3 meses, a barriga começa a crescer, né? Aí o Abel veio e falou assim para mim: pastor, quero confessar que o senhor casou a gente já sabia que a Gabi estava grávida. Eu estou aqui. Ele era o músico principal da igreja, tudo. E eu entendi que ele ficou com medo de perder o cargo. Com medo de falar: pastor, e perder o cargo. Falei: e aí, Abel? E agora? O que a gente faz, hein? Ele falou assim: pastor, eu falei com Jesus, pedi perdão para Jesus. E estou muito arrependido. E estou aqui disposto a receber a disciplina que o senhor quiser me aplicar. Você está seguro disso, que você vai acatar a disciplina? Sim. Abel, você e sua esposa estão encarregados todo dia de abrir a igreja e limpar. Você está encarregado de não faltar nenhum culto, tocar em todos. Porque de quarta ele não tocava. Você vai tocar em todos. Mas pastor, eu não vou ficar de banco? Não. Se você ficar de banco, você morre, meu filho. Vai trabalhar para Jesus. E oração de manhã, você vai fazer oração de manhã. Vai trazer os irmãos para orar. O Abel, hoje é o pastor que ficou no meu lugar. Abel ficou no meu lugar. É o pastor que está lá. É o pastor hoje que é o secretário de missões da convenção. Deus levantou o menino. E ele não tem vergonha de contar o testemunho dele. Onde ele vai, ele conta. Fala: pastor Braz e tal. Outro foi o pastor Gabriel Amâncio. Casou. Com a missionária Dirca, mulher de Deus. E o Gabriel, lua de mel, foi dar uma volta aí por sei aonde.
ficou bêbado, encontrou uma ex-namorada, chegou em casa tudo marcado de batom. 4 horas da manhã, a missionária Dirca na porta da minha casa, com um monte de mala. Eu falei, o que aconteceu, Dirca? Eu estou deixando o Gabriel, mas você casou semana passada, filha. O que aconteceu? Pastor, vai lá em casa para o senhor ver o jeito que ele está. Eu falei, entra. Fui colocar no quarto chorando, minha esposa ficou lá com ela. Eu vou lá na casa dele, fui lá. Gabrielzinho sentado na guia do sarjeta. Falei, o que aconteceu, Gabriel? O diabo, pastor. Eu falei, quem? Como é que chamava esse diabo? Tinha nome, era bonito? Falei, o que aconteceu? Eu fui com o meu irmão lá, e essa mulher aí que era minha ex, não aconteceu nada, pastor, eu não tive relação, mas ela ficou lá me abraçando, me beijando, eu estou todo cheio de batom, e eu cheguei bêbado e contei para a Dirca. A Dirca me largou, pastor, e agora eu não sei o que fazer da minha vida. Agora você está enrolado mesmo, filho. Falei, Gabriel, é o seguinte, e eles estavam à frente de uma obra. Falei, Gabriel, eles iam para frente, iam assumir uma obra. Falei, Gabriel, e aí? Qual que você quer? A minha esposa. Aí voltei lá, falei, Dirca, vai lá conversar com ele. O menino deu uma deslizada, mas é menino bom. É vagabundo, pastor? Mas não, é menino bom. Conclusão, se acertaram. Faz 8 anos que eles estão na mesma obra. O menino é um menino de Deus. A menina também. Tem 2 filhos maravilhosos. E ele nunca esquece da graça de Deus sobre a vida dele. Pastor, qual que é a minha disciplina? Sua disciplina é você ir fazer a obra de Deus. Mas eu não vou ficar de banco, eu não vou mais... Eu pensei que eu não ia mais... Você vai, agora que você vai. Cabra safada, ainda falei para ele. Em espanhol. Você vai porque você tem que se arrumar com Deus. Esse menino teve um deslize, mas eu sabia que era um menino de Deus. Que esse menino tinha potencial diante de Deus. Jesus tinha colocado no meu coração que ele tinha potencial. Era muito fácil eu falar, você não vai, vai outro no seu lugar. Talvez o outro não teria dado certo. Não estou dizendo que o pecado não tem que ser tratado. Eu estou dizendo que o pecado tem que ser exposto e tratado, mas no amor de Deus. Se a mulher, Jesus e ele entraram num acordo de perdão, quem sou eu para excluir ele da igreja? Primeiro ele se consertou com Jesus, depois se consertou com a esposa. E pediu perdão para a igreja. Quem sou eu para dizer para ele? Você vai ter que ficar 1 ano, 2 anos, esfriando na igreja. Virando um túmulo, um sepulcro branqueado aí. Dá para entender isso? Porque vai chegar um momento na minha vida, da sua vida, que quem vai estar com as pedras são os outros, não eu. Na caminhada cristã vai chegar um momento que alguém vai querer te atirar pedra. Não é só você que vai tirar pedra, não. Alguém em algum momento vai ter uma pedra na mão dizendo, eu vou matar esse aí. A mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe por quê? Ninguém tem poder para condenar ninguém. A Bíblia diz, antes temer aquele que tem poder para quê? Ajuda eu aí, Julinho. Aí, pastor é diferente. Eu nem sabia como era o versículo. Sabia mais ou menos. Repete aí. Jesus falou assim, ó, não temeis aquele que tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de lançar a alma no inferno. Eu vos mostrareis a quem deveis temer, aquele que tem poder de matar o corpo e lançar as vossas almas no inferno, que é o Pai dele. Oh, glória, é Jesus. Endereço? Mateus 10, 28. Vai, aqui o negócio é bonito aqui. Está entendendo? Ninguém te condenou? Irmão, você não tem poder para condenar ninguém. Você não tem poder nem para condenar ninguém.
Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Aí Jesus fala assim: vá e não peques mais. Mas esse não peques mais, não é que ela não vai pecar nunca mais, nada. Jesus está dizendo assim: nesse mesmo pecado, não peques mais. Nesse mesmo pecado, não volte ao vômito como um cachorro que volta ao vômito. Esse mesmo pecado, eu não estou tendo amnésia dele. Ó, eu estou te dando graça. Mas a graça quer dizer que eu estou te vigiando de perto. A graça quer dizer que se você voltar ao vômito, coisa pior pode te acontecer. A graça está dizendo para você que você é limpo pela sangue de Cristo. E quando existe arrependimento, existe remissão de pecado. Mas se eu volto ao vômito, onde está meu arrependimento? Onde está meu arrependimento? Então, na Santa Ceia você tem que entender. Jesus está te dando a oportunidade de dizer para você, em verdade, não peques mais. Você detectou a mancha, você detectou a sujeira que você está, então você vai fazer de tudo para não cometer mais o mesmo pecado. Você vai cometer outro, pode ter certeza. Próxima Santa Ceia, outro pecado, não vai ser toda a Santa Ceia que você vier. Você vai lembrar que você falou mal da vizinha, que você brigou com a vizinha, que você falou mal do pastor Alessandro, porque todo mundo fala mal dele. Aí, mas ele perdoa, tá bom. Você vai lembrar tanta coisa, e você vai dizer assim: Jesus, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder que você tem, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem de me amar, de me perdoar. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Eu adultero e falo para minha esposa: me perdoe. Está perdoado, meu amor. Mas isso não quer dizer que ela esqueceu que eu adulterei. Isso pode dizer que ela vai ter um testemunho para contar, que ela tem uma cicatriz, que toda vez que ela olha aquilo, ela lembra e diz: está aqui a cicatriz, mas não dói mais. Mas se eu todo o tempo disser para ela: não vou adulterar mais, daí 1 ano, 2 anos, adulterei de novo, qual vai ser o fim desse relacionamento? Separação. Porque em realidade eu nunca na minha vida, em realidade me arrependi do ato que fiz. Eu sempre fui um marido que voltou ao vômito. Com Jesus é a mesma coisa. Quando ele diz assim: fazei memória de mim, faça memória do que eu vim fazer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês estão sendo limpos pela palavra. O Verbo se fez carne e habitou em nós, e está no meio de nós. Somos limpos. Estamos tendo um rio de águas vivas passando por nós. Esse rio de água viva, ele vai tirando tudo quanto é entulho da nossa vida. Vai tirando tudo aquilo que está mais escondido, ele está tirando das nossas vidas. Não está limpando. É um rio de águas vivas porque passa e tem que ser levado para longe. Aquela mesma impureza não pode voltar. Então, nesta Santa Ceia, vamos nos colocar em pé, porque já puxaram meu paletó aqui. Eu pensei até que era um bicho, depois falei assim: caramba, acho que eu passei da hora, que ele puxou meu paletó. Essa técnica eu não conhecia não, rapaz. Verdade, essa eu não conhecia. Eu conhecia que... amém, 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 essa eu conhecia. Mas o paletó é a primeira vez.
A do paletó é a primeira vez, rapaz. Essa eu não conhecia, essa técnica. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, ó Pai, para te agradecer, Senhor meu Deus, pelo teu infinito amor, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Agora, Senhor meu Deus, que estamos aqui, ó Pai, reunidos para participar da Santa Ceia, ó Deus. Que o Senhor esteja nos preparando, ó Deus, fazendo com que venhamos a reconhecer os nossos pecados aqui hoje, Senhor. E que venhamos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazer à memória, Senhor meu Deus, o que somos em realidade. E o que podemos ser transformado pelo teu sangue e pelo teu pão, Senhor. Pelo teu corpo e pelo teu sangue, aqui representados por esse pão e por esse vinho, Senhor. Que a tua graça nos bata. Que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, em nome de Jesus.